Olá, pessoal! Olha a professora aqui de novo para mais uma aula de ciências. Aqui quem vos fala é a professora Edjane Fragoso, tá aqui. E a nossa aula de hoje vai ser sobre níveis de organização dos seres vivos. Espero que vocês não tenham se esquecido da professora, que tenham feito as atividades que a professora tem postado, assistido as videoaulas, né? Que a professora tem deixado tanto no Google Sala de Aula, quanto enviado por WhatsApp para vocês, tá? Espero que vocês estejam entendendo a nossa conversa aí durante esses dias de quarentena, ok? Nesse momento, eu proponho que vocês respondam para mim esta pergunta. O que essas imagens possuem em comum? Então, eu trago para vocês algumas imagens, né? Nós temos aqui um cão, um tucano, seres humanos, uma floresta, cavalos, abelha, onça, golfinho e algas marinhas, tá? E aí eu pergunto para vocês, visualizando essas imagens, o que elas possuem em comum? Eu gostaria que vocês me respondessem, tá? Vou dar um tempinho aí. O que elas possuem em comum, tá? O que vocês acham? Hum? Então, ó, visualizando a imagem, a primeira coisa, né? O primeiro fator que eu consigo visualizar e pensar aí, que todos que estão fazendo parte deste quadro, eles são seres vivos, correto? Se todos são seres vivos, né? Além de serem seres vivos, né? Eu consigo visualizar também a grande diversidade desses seres vivos. Eu não tenho só cão na natureza, eu não tenho só ser humano, né? Eu não tenho só plantas ou só algas ou só peixes, né? Eu tenho uma diversidade de animais, né? De seres humanos, eu tenho uma diversidade de plantas, correto? Então, essas características de ser vivo, de possuir uma diversidade, né? Vai fazer com que todos esses componentes aqui do meu quadro sejam um fator comum entre eles, tá? Além desses dois fatores, tá? Eles possuem um nível de organização na natureza, desde a sua formação até a sua composição ou formação na natureza, tá? Como assim, professor, um nível de organização na natureza? Então, para ele ser formado, ele vai possuir um nível de organização. Como que é feita essa formação? Começa a partir, né, de um elemento e ele vai subindo de forma crescente. E isso tanto na forma internamente quanto da maneira como ele se relaciona na natureza, tá? Que aí eu vou conferir esse nome aí de nível de organização, tá? E de qual modo vai ser feito esse nível de organização? De que modo que é feito esse nível de organização? Ele vai começar a partir da célula, que é a menor unidade básica que vai compor o nosso corpo, né? E possui forma, função e constitui um ser vivo. A partir de uma célula, todo ser vivo se origina, tá? E a célula só se origina de outra célula, tá? Então, esse nível de organização vai dar início, então, a partir da minha célula, tá? Lembrando que nós já estudamos as células nas nossas aulas passadas, ok, pessoal? Outro fator importante, pessoal, que eu não posso deixar de citar, que quando ele possui, quando o ser vivo possui esse modo de se organizar, tá? Ele vai dar tudo início ao que nós estávamos estudando na nossa aula anterior. O que nós falamos, né, na aula anterior sobre as células. Então, tudo dá início a partir da célula, tá? A célula que vai iniciar essa organização dos seres vivos. O que é a célula mesmo, lembrando lá, tá? É a menor unidade com forma e função que um ser vivo tem,
né? Então, a partir da célula, possui uma forma, tem uma função específica e a maneira como ela se organiza, ela dará essa organização, tá? Para esse ser vivo, tá? Então, a gente vai lembrar um pouquinho lá da teoria celular, né, que tem como ideia de que todo ser vivo ele é formado a partir das células. Então, todos esses seres vivos que compõem a nossa imagem são formados por células, tá? E as células, elas só vão surgir a partir de outra célula. E isso tem que ficar bem gravado também na minha mente, tá? Que todo ser vivo é formado de célula e toda célula só vai originar-se a partir de outra célula, tá? E isso nós tivemos e estudamos nas nossas aulas passadas, no vídeo aula que a professora postou passado também, tá bom? Então, a partir da célula, tá? Eu vou me organizar, o ser vivo vai se organizar. Eu vou ter células, ser vivo com células unicelulares, que tem apenas uma célula. Eu vou ter ser vivo com várias células, que vão ser os seres pluricelulares. Eu vou ter ser com células procariontes e eucariontes, vocês também estudarão isso, tá? E aí, a partir dessa célula, eu tenho, como uma célula dá origem a outra, eu tenho a união de várias células, ok? Quando eu tenho a união de várias células, inicia-se então meu processo de nível de organização, ok? Bom, quando eu vou tratar de nível de organização dos seres vivos, nós estamos falando da biologia. E a biologia, que é o estudo da vida, ela pode ser estudada em níveis de organização, que nada mais é que uma hierarquia. Lembra quando eu falei de forma crescente? Começa a partir de um elemento, de uma organela, e ele vai se organizando de forma crescente. Então, de acordo com essa hierarquia, né, vai ocorrer um nível que vai se encaixar dentro de outro nível. Desde que a visão geral de galáxia, sistema solar, até a menor parte de um elemento químico que é o átomo. Então, por exemplo, o átomo é o menor elemento que existe na natureza. A união, imagine assim, a união de vários átomos forma uma molécula. A união de várias moléculas vão formar uma organela. E as organelas vão constituir as células. Lembra que a gente estava tratando das células? Pois é. Então, os sistemas vivos podem ser organizados em níveis estruturais de complexidade crescente, como eu disse, tá? Sendo cada nível possui características próprias. Então, a gente visualiza assim, nós falamos, professora, a senhora falou que começa na célula. Realmente, é porque nós estamos tratando, eu comecei a tratar a partir da célula, mas a gente vai começar a visualizar a partir do átomo, tá? Átomo, a união de vários átomos, eu tenho moléculas, tá? A união de várias moléculas, organelas, e essas organelas vão ser lá aquele citoplasma, a mitocôndrias, o núcleo, que forma a célula em si, tá? Agora, a partir da união de várias células, eu vou ter a formação do organismo, ok? Então, ó, eu trouxe aqui para vocês visualizarem melhor, porque por imagem a gente consegue ver melhor do que quando a professora está falando. Então, eu tenho aqui um átomo. Aí, lembra quando eu disse que a união de vários átomos vão formar a molécula, tá? A união de várias moléculas, tá? Eu formo lá, então, o organoide, a organela que eu disse, que pode ser o cloroplasto, pode ser a mitocôndria. Nós vimos, se for na célula vegetal, né, é o cloroplastos, tá? Mitocôndrias na célula animal. Retículo endoplasmático, núcleo. Então, tudo isso vai formar quem? A célula. Lembra da célula? Olha os constituintes aqui dentro da célula, que são os organóides, tá? Então, a partir desta célula, agora você imagina, a união de várias células vai constituir o tecido. Professora, tecido o quê? O tecido humano, o tecido animal, o tecido vegetal. Então, vai depender do tipo da célula. Se for uma célula animal, vai ser o tecido humano ou animal. Se for uma célula vegetal, vai ser um tecido vegetal, tá?
Quando eu tiver a união de vários tecidos juntos, eu vou ter a formação do órgão. Quando eu tiver a união de vários órgãos juntos, trabalhando em comunicação, eu vou ter a formação de um sistema. Que sistema, professora? O sistema digestório, o sistema circulatório, o sistema respiratório. Quando eu tenho todos esses sistemas, nervoso, cardíaco, esquelético, muscular, quando eu tenho todos esses sistemas trabalhando juntos, eu tenho o organismo ou o indivíduo, seja ele humano, seja ele animal ou seja ele vegetal, tá bom? Nesse próximo slide, eu trouxe para vocês o que é, né, a definição de cada item que nós estamos estudando do nível de organização. Se ele começa a partir do átomo, o que é o átomo? Tá aqui o átomo, eu coloquei, partícula constituinte da matéria, formada por prótons, nêutrons e elétrons, tá? Então, tudo que possui no espaço, que possui na natureza, é constituído, é formado de matéria. E essa matéria, ela é formada, então, de átomo. Átomo formado de prótons, nêutrons e elétrons. A partir do átomo, eu tenho a união de vários átomos, vai surgir, então, a molécula. Então, olha o que ele fala para mim. Formada por 2 ou mais átomos. Então, a união de átomos. Atualmente, a vida está sendo bastante estudada no nível molecular, tá? O que tem contribuído em vários setores de estudo para a compreensão de diferentes processos, tá bom? Então, o que basta eu saber aqui que a união de um ou mais átomos formam a molécula, tá? A união de várias moléculas vai formar a célula. Então, olha a minha definição aqui. Célula é a unidade morfológica dos seres vivos, da interação de moléculas complexas, interação, a união delas trabalhando entre si, resultam estruturas macromoleculares que no seu conjunto constituem essa unidade básica da estrutura e função dos seres vivos, que é a célula, né? Que tem forma, possui uma função, né? E é caracterizada como célula, tá bom? Bom, então vamos lá. Quando a gente vai tratar de nível de organização dos seres vivos, tá? Eu estava falando que a união de várias células vai constituir o tecido, tá? O tecido do nosso organismo. Esse tecido, ele é formado, então, pelo conjunto de células idênticas que dependem uma das outras e realizam funções integradas. Então, esse tecido só vai ser formado a partir de células idênticas. Por exemplo, eu tenho o tecido epitelial e o tecido ósseo. Eu não posso pegar a célula que forma o tecido epitelial para formar o tecido ósseo, são células diferentes. A célula do tecido ósseo, ele tem uma função diferente da função do epitélio, da célula epitelial, tá? Então, eu tenho por isso que fala células idênticas com funções integradas, também com funções que tenham a mesma função. Aí, como exemplos de tecido, eu vou ter o tecido epitelial. O tecido epitelial, ele vai ser de revestimento. Ele vai revestir a pele, tá? Seja do ser humano, do animal, da planta. O tecido ósseo, ele vai formar os nossos ossos, tá? É aquilo que vai revestir o osso do nosso organismo. Eu tenho o tecido nervoso, que é formado por células, né, nervosas. Exemplo de células nervosas do tecido nervoso, os neurônios. Os neurônios são exemplos de células, tá? Os neurônios, eles são responsáveis pelos impulsos nervosos que transmite a informação para o nosso organismo, tá? Esses impulsos nervosos que levam toda a informação para o funcionamento do nosso corpo. O nosso sistema, por exemplo, digestório, ele só vai funcionar se ele receber impulsos nervosos, tá? Dizendo que ele tem lá, por exemplo, a gente vai se alimentar, então o nosso cérebro tem que enviar a mensagem lá para o nosso estômago avisando, ó, é hora de você trabalhar, ela está se alimentando e você precisa fazer essa digestão. Então, isso é em forma de impulsos nervosos, ok? Além do tecido nervoso, eu tenho o tecido sanguíneo, que formam as células do sangue,
tá? Daí eu tenho as plaquetas lá, ok? Então, as células do sangue também formadas por tecido sanguíneo. Tá? Então, exemplos lá de tecido epitelial, tecido ósseo, tecido nervoso, tecido sanguíneo. Esses são alguns exemplos. Nós possuímos outros tipos de tecidos, ok? Vejamos então agora alguns outros exemplos de tecido. Eu falei então para vocês do tecido ósseo, né, que vai ser revestimento dos nossos ossos. O tecido nervoso, que vai compor os nossos neurônios. O tecido sanguíneo tá aqui com as nossas plaquetas, né? Vai constituir os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, né? Que vai compor então o nosso tecido sanguíneo. Eu tenho o tecido muscular, tá? O tecido muscular, eu tenho ó, muscular estriado, muscular liso e muscular cardíaco, tá? O cardíaco vai revestir a pele do nosso coração. Músculo liso e estriado é do nosso corpo, coxa, braço, onde tiver músculo no nosso corpo estriado e liso. Só o cardíaco que ele é músculo do coração mesmo, tá bom? Epitélio prismático, esse aqui é tecido da pele, tá bom? Epitelial, tá? Lembra? Tudo que for epitélio, epitelial, tecido da pele, tá? Eu tenho tecido conjuntivo, tá aqui, e tenho tecido germinativo, ou tecido de reprodução também, que vai, olha lá, ó, germinativo, que vai formar os testículos, tá? Participar na formação dos testículos, tá bom? São exemplos de tecidos que a professora trouxe para mostrar para vocês. Então, ó, quando eu tenho a união de vários tecidos, eu tenho a formação de um órgão. Olha lá, ó, os tecidos associam e formam os órgãos, que realizam uma ou várias funções vitais ao organismo. Então, um exemplo de órgão que eu vou citar, a pele humana. A pele humana é o maior órgão do corpo humano. Então, se um dia alguém perguntar qual é o maior órgão do corpo humano, a gente vai responder a pele humana, ok? O tecido epitelial, lembra que são formados de células epiteliais? A união de vários tecidos epiteliais lá forma uma pele humana, tá? Então, ele acaba sendo o maior órgão do nosso corpo. Outro exemplo de órgãos que eu trouxe para vocês, ó, o estômago, o fígado, o coração. Lembra que o coração ele é formado de tecido cardíaco? O cérebro, tecido nervoso, a pele, tecido epitelial, os rins, pulmões e assim por diante, tá? Então, a união de vários tecidos vai formar, então, o órgão. Ok. Vamos para o próximo slide. Aqui eu trouxe para vocês alguns outros órgãos do nosso corpo humano formado por alguns outros tipos de tecido, tá? Então, eu tenho aqui o fígado, eu tenho aqui o órgão, no caso, né, o ovário lá, que é feminino, é um órgão feminino. Eu tenho os rins, pulmão, tá bom? Eu tenho aqui o nosso cérebro, eu tenho também aqui o nosso coração, ok? O nosso estômago, tá? Ó. Então, eu trouxe aqui para vocês verem vários órgãos formados de tecidos, tá? Quando eu tenho todos esses órgãos aqui no nosso organismo trabalhando junto, tá? Quando eu vou ter a formação dos sistemas. Então, eu tenho tecido, depois de tecido, eu tenho a formação de órgão, que é isso aqui. Depois, eu tenho a formação, a união de vários órgãos trabalhando entre si, realizando diversas funções, os sistemas. Então, quem são os sistemas? Então, vamos ver quem são os sistemas. O sistema são diferentes órgãos associados realizando diferentes funções no nosso organismo. Coloquei aqui, ó, uma imagenzinha do nosso sistema aqui, tá? Exemplos de sistema. Eu tenho o sistema respiratório, que ele é formado ali desde o nariz, onde que vai inspirar o ar, né, pelo esôfago, onde vai passar, os pulmões, então a formação do sistema respiratório. Eu tenho um sistema nervoso, né, que é toda ali a parte do nosso cérebro e as informações que ele envia
para o nosso funcionamento do nosso organismo. Eu tenho o sistema reprodutor, que é toda a parte ali, no caso, por exemplo, feminino, do ovário, toda a parte ali interna e externa da mulher. Eu tenho um sistema digestivo que vai fazer toda a parte digestiva da alimentação. Onde que começa o sistema digestivo? A partir da boca, né? Na hora que eu estou alimentando ali, fazendo a minha alimentação, eu vou ingerir o alimento pela boca. Ele também vai passar ali pelo meu esôfago, vai direto para o meu estômago. No meu estômago ele vai fazer toda uma digestão, né? Até ele ser expelido do meu corpo, aqueles dejetos que não for servir para o meu organismo, tá? O sistema circulatório, que vai fazer parte da parte sanguínea, aonde o sangue vai bombear, né? O sangue geralmente o sangue carrega o oxigênio para todo o nosso organismo, tá? Então, por isso que essa circulação em todo o nosso corpo desse sangue. O sistema muscular e o sistema esquelético, que também forma o nosso organismo. Então, trazendo aqui para vocês, eu trouxe alguns tipos de sistemas, até a formação do indivíduo aqui. Eu tenho o sistema digestório, sistema nervoso, que vai fazer toda a parte nervosa do nosso corpo, enviar os impulsos nervosos para o funcionamento. O sistema circulatório também, que ele vai bombear o sangue para todas as partes do nosso corpo. Eu tenho o sistema muscular, eu tenho o sistema esquelético, e aí eu tenho a formação de um indivíduo, tá bom? Então, a partir dos sistemas, né, da formação dos sistemas e o funcionamento desse sistema, eu vou ter, então, o organismo. O que é o organismo? Tá? É um indivíduo, tá? É um indivíduo que vai compor a população. É o nível básico de organização da comunidade, correspondente a cada um dos seres tomados individualmente. Lembra quando eu falei nível de organização dos seres vivos, tanto internamente? Internamente, a partir de quem? Do átomo, da molécula, da célula, dos órgãos, dos sistemas, até chegar no indivíduo. A partir do indivíduo, eu tenho níveis de organização externos, de como ele vai se comportar no meio ambiente. Tá? E aí eu tenho indivíduo, comunidade, população, biosfera, que aí a gente vai estudar isso daí em outra aula, tá? E nós não vamos entrar. Por hoje, a nossa aula vai encerrar em organismo, tá bom? Que é o que a gente queria, esse era o nosso objetivo, mostrar para vocês que a partir de um átomo, de uma célula, a gente chega a um indivíduo, tá bom? Só para esclarecer melhor para vocês o nível de organização, que a partir dos tecidos, que é o conjunto de células e substâncias, está aqui, vão formar os órgãos, né? Vários tecidos, né? Formam o órgão. Eu tenho aqui um osso, que é um exemplo de órgão. A união desses órgãos, olha aqui, ó, ele pegou o osso aqui e formou aqui o esqueleto do pássaro, forma então o sistema esquelético, que é o conjunto de órgãos, ok? Visualizando de uma maneira mais ampla, então olha comigo aqui, ó. A célula, que é a unidade morfológica funcional dos seres vivos, a união dessa célula vai formar o tecido, que é o conjunto de células, tá? Esse tecido unido vai formar o órgão, tá? Que é o conjunto de tecidos. O órgão, a união desse órgão, forma então o sistema. Como exemplo, ele deu aqui como sistema, o sistema esquelético, que é o conjunto de órgãos. No caso aqui, conjunto de ossos formou o sistema esquelético. O conjunto desses sistemas formam em si o organismo, que é o indivíduo principal, onde nós encerramos a nossa aula, tá? A partir desse organismo, tá? Eu vou ter uma população. Aí eu começo a ter o nível de organização externo, na natureza, do ser vivo na natureza, de comportamento, tá? Então, eu tenho, eu só vou citar, mas nós não vamos entrar, tá? É só para ficar meio já claro e dar início aí para vocês já começarem a pensar. Então, um organismo, a união de vários organismos, forma uma população, tá? Por exemplo,
várias pessoas morando em Aquidauana tem a população de Aquidauana, ok? O conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em um mesmo local, tá? Por isso que nós somos da espécie humana e vivemos todos em Aquidauana. Então, nós somos da população aquidauanense. A população, a partir da população, nós vamos ter uma comunidade, tá? Então, ó, observem aqui, conjunto de espécies distintas que vivem em um mesmo local. Agora aqui já muda. Por exemplo, eu posso imaginar o estado de Mato Grosso do Sul com várias cidades, porque são populações diferentes. Então, o conjunto de populações diferentes formam uma comunidade, tá bom? E aí, agora eu imagino, por exemplo, você imagina lá a Lagoa Comprida, dentro da Lagoa Comprida, onde mora peixes, cobras, jacarés, capivaras, são várias populações. Nós temos população de capivara, nós temos populações de cobras, de peixes, vivendo no mesmo ambiente. E isso é uma comunidade de animais ali na Lagoa Comprida, tá bom? Essa comunidade vivendo ali na Lagoa Comprida forma o ecossistema, olha lá, conjunto dos fatores bióticos e abióticos. Então, todos aqueles seres vivos que eu citei, capivara, jacaré, peixes, as plantas, né, a água, o ar que ali circula. Então, tudo ali vai formar o ecossistema da Lagoa Comprida. Tá? E vários ecossistemas, como a Lagoa Comprida, o rio Aquidauana, a natureza, forma a biosfera onde nós moramos, tá? Mas aí nós vamos entrar mais profundamente nesse assunto nas próximas aulas. Por enquanto, o que nós temos que entender que células, a união de células formam tecidos, a união de tecidos formam órgãos, a união de órgãos, sistemas, e a união desses sistemas, organismos, ok? Entendido? Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje bastante e tenham captado lá a minha mensagem, ok? Que eu quero deixar para vocês, tá? Tenham uma ótima semana para a realização dessas APCs que a professora vai deixar. Vou postar lá no Google Sala de Aula, vou enviar no grupo de vocês também, tá? Leiam com atenção os textos que a professora disponibilizou e assista ao vídeo aula. Vou deixar também outros vídeo aulas lá para ajudar vocês, tá? E aguardo o retorno de vocês com atividades. Beijo grande e fique com Deus.